Gênesis, capítulo 9, do 18 a 28. Diz assim o texto bíblico: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, com o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós viemos aqui para ouvi-las. Nós viemos aqui para que o teu Espírito, que tem liberdade neste culto, ministre ao nosso coração as verdades da tua palavra. Pai amado, que apesar de mim, a tua palavra seja pregada. Que apesar, meu Pai, das minhas arrogâncias, a tua palavra seja pregada. Que apesar dos meus orgulhos, a tua palavra seja pregada. E que por mais que eu possa tentar atrapalhar o teu Espírito, que o meu eu se cale e o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Estamos no final do relato do dilúvio. Esse aqui é o final do relato do dilúvio. E conforme a gente pregou lá no capítulo 5, que fala sobre as genealogias, também está acabando as genealogias ali do povo pré-diluviano. Então, o que a gente está vendo aqui, o que a gente acabou de ler, é uma interseção, é um momento do meio entre o povo antes do dilúvio e o povo depois do dilúvio. Esse relato que temos aqui é o relato do meio da população que é antes do dilúvio, Noé, Sem, Cã e Jafé, e eles também são o início do pós-dilúvio. Toda vez que você lê o livro de Gênesis, você precisa entender que o dilúvio ele vai definir todo o livro de Gênesis. Na verdade, o dilúvio vai definir de Gênesis até Jeconias, que é o último rei de Israel. E quando você percebe isso, as leituras de Gênesis têm que ser mais esmiuçadas, têm que ser mais detalhadas. Lembre-se, e eu gosto de falar isso, por que lemos a Bíblia? Para conhecer Jesus Cristo, para conhecer o Deus que a gente serve. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Então esse relato aqui é o relato do meio. Quando eu falo do meio, porque está entre o final do dilúvio e o início do povo, que é depois do dilúvio, está aqui uma coisa que vai ser marcado no livro de Gênesis, que são as bênçãos paternas e as maldições paternas. Então, não só Noé vai fazer isso, mas Abraão vai fazer isso, Isaac vai fazer isso, Jacó vai fazer isso, que é dar a bênção, é impetrar a bênção da paternidade. E a gente viu aqui, a gente vai estudar um pouco, vai falar um pouco sobre isso, que esse padrão de impetrar a bênção vai ser explicado agora a partir de Noé. No versículo 18, ele vai começar dizendo que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Observe que Cã, ele não é o primogênito, mas ele recebe uma menção aqui. Cã é o pai de Canaã. É provável que essa história tenha servido de muita força para o povo de Israel quando estava perto de entrar na terra prometida. Não sei se os irmãos lembram, espero que lembrem. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Quando Moisés escreve, é provável que ele esteja escrevendo na peregrinação, então ele não está escrevendo no Egito. É provável que ele esteja escrevendo isso no deserto. E ao escrever e colocar tudo isso em papel no deserto,
ele também já está formando a mente do povo. Então, Canaã, é provável que esse povo, quando está lendo aqui, eles estão indo em direção a Canaã. Então, a tomada da terra prometida vai estar totalmente baseado no fato de que aquela terra está na mão de um povo que é amaldiçoado por Noé. Então, quando você lê Canaã no livro de Gênesis, a partir de hoje, não olhe a palavra, na verdade, perdoe, no livro de Gênesis não, no livro de Êxodo. Quando você lê Canaã no livro de Êxodo e no livro de Números, você não pode pensar que aquilo ali caiu do céu. A história de Canaã está começando aqui. E a gente já leu, a gente vai falar com um pouco mais de pausa. E a história de Canaã começa com ele sendo amaldiçoado pelo patriarca da humanidade. Então, quando Josué está ali na frente da terra prometida para entrar, na mente deles, eles estão cumprindo uma maldição que veio, que está sendo predita desde a época de Noé. No capítulo 10, que a gente vai pregar na semana que vem, a gente vai ver que essas famílias se expandem. Mas hoje a gente precisa entender por que cada família vai se expandir de uma maneira que a gente vai estudar nos próximos dias. Aí no versículo 19, ele fala assim: esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Ou seja, como já falamos aqui várias e várias vezes, nós somos filhos de Noé. De alguma maneira, nós somos filhos de Noé. É provável, é muito provável que você seja filho de Jafé. É muito provável que você seja filho de Jafé. Por quê? Porque Jafé, ele povoou a Europa, a América e parte da Ásia. Canaã, que seria Cã, povoou a África e parte ali do Oriente Médio. E Sem povoou o Oriente Médio. Então é muito provável que você seja de ascendência brasileira ou você seja de ascendência europeia. É mais provável isso. Ou você pode ser uma miscigenação de Jafé com Cã, que seria o quê? Alguém da Europa com alguém da África. O que eu quero dizer para vocês? Essas informações, elas estão vivas até hoje. Essas bênçãos, essas maldições estão vivas até hoje e a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas lembre-se, todas as populações que você conhece saíram de 3 pessoas: Sem, Cã ou Jafé. No versículo 20, na minha tradução, eu não sei como foi que colocou aqui. Você pode colocar de novo o versículo 20 aí, Fabiana? Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Tem alguém aí que tem uma versão que fala que Noé começou a ser homem da terra? Na sua, Bruna, está assim? Não, mas não tem alguma versão aí que Noé começou a ser homem da terra? Não, aí é NVT. Foi a primeira. A gente pode continuar, mas o que eu quero dizer para vocês é que agora, se Fabiana não achar, vamos continuar. É a mesma? Então tá bom. Mas a questão aqui é que a gente no Brasil traduz a palavra agricultor como homem da terra. Mas lá estava escrito: Noé se tornou um homem da terra. E quando a gente vê pelo contexto, ele quer dizer que ele se tornou um agricultor. Mas também tem uma outra coisa aqui que vai dar o tom dessa nossa leitura. Então, enquanto Noé, tudo que nós sabemos de Noé até agora era que ele era um homem justo e íntegro. E sendo um homem justo e íntegro, ele trabalhava como, vamos dizer assim, um marceneiro. Porque ele estava fazendo a arca, né? Eu não sei se quem faz barco é marceneiro, mas estava trabalhando com madeira. Estava lá fazendo a arca de madeira. Até então a gente sabe disso. Mas chega um momento que ele para de fazer isso e vira um homem da terra. Isso primeiro nos diz que Noé é tão igual quanto eu e você. Homens da terra. E isso é interessante que o texto começa que Noé se torna um homem da terra, depois de dizer que ele é um homem justo e íntegro, porque a gente agora vai ver uma falha moral
em Noé. Então, é como se o Espírito Santo tentasse nos dizer que só vai existir uma pessoa totalmente perfeita na Bíblia. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que todos os homens têm o registro dos seus erros. Existe registro de erro de todos os homens, exceto de quem nunca errou. Então aqui, o texto começa dizendo que Noé tornou-se o homem da terra. É interessante pensar que Noé primeiro foi um homem, ele volta depois de ter sido um homem do céu, porque ele estava na arca, estava nos altos, estava no alto do monte, no Monte Ararate, e porque ele estava no alto do Monte Ararate, ele tinha uma figura de um homem do céu. Mas agora ele se torna um homem da terra. E aí ele fala que passou a plantar uma vinha, e bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Não sabemos se foi a primeira embriaguez, não sabemos disso. Mas aqui está começando a notar que Noé, eu chamei de Noé de Abel, é Noé, começa a notar que Noé, ele agora não está mais com o controle dessa sua excelência moral. Então, até esse relato, Noé era um homem excelente. Até esse relato, a excelência moral de Noé era altíssima. Mas agora ele é um homem da terra que se embriaga e se envergonha. Só que, além disso, tem uma coisa que vai piorar, é que além dele fazer errado, o filho dele erra em cima do erro dele. Então, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, depois de Noé estar se embriagando e ficando nu, ainda assim na sua tenda, vem o seu filho e piora a situação. Vem o seu filho e vem chacotar da situação. E você vai começar a perceber que o pecado vai começar a tomar novas formas a partir de agora. A partir de agora, o pecado começa a tomar novas formas. Isso aqui nos ensina algumas coisas. A gente vai ter que ir paulatinamente entendendo. Mas a primeira coisa que a gente entende aqui é que Deus não se agrada quando você, ou quando eu, nesse caso, expomos o pecado do outro. Quantas vezes eu e você estamos em uma situação que a gente expõe o pecado do outro? Ah, você conhece Galdino, mas não sabe disso e disso e disso e disso dele. Ah, você conhece a Michele, mas você não sabe disso e disso e disso e disso dele. Foi por causa da exposição de pecados que Canaã foi amaldiçoado. A gente vai observar que Deus, ele se alegra no fato de quando alguém acoberta pecados. Meu Deus do céu. Não estou dizendo a você que você vai estar conivente com o pecado. Não estou dizendo a você que você vai aplaudir o pecado. Eu não estou dizendo a você que você vai ajudar o pecador a pecar. Mas faz parte da misericórdia. E quando você sabe que alguém está em pecado, ao invés de você expor, você ajudar com que a fama dessa pessoa não se torne mais degradada. Mais degradada. Quando você entende isso, você vai tomar cuidado não só mais com o seu testemunho, mas com o testemunho do outro. Observe que eu não estou pedindo para você defender o que é errado. Não estou pedindo para você defender o indefensável. Eu estou pedindo para que, assim como você toma cuidado com a sua própria autoimagem, tome cuidado com a imagem do seu irmão, porque um dos filhos de Noé tem uma maldição sobre ele desde sempre, porque ao ver o pai em uma situação deplorável, ao invés de ajudá-lo, o que foi que ele fez? Ele expôs aquele erro. Eu quero que você aplique isso na sua vida, entendendo que você não está aqui para ser o acusador. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui em cima. Você não está aqui para ser o acusador. Você não está aqui para falar sobre o pecado do seu irmão. Você não está aqui para escarnecer sobre os erros do seu irmão. Você está aqui para ser misericordioso, para que você ame, para que você olhe a pessoa que está com a dificuldade dela, e muitas vezes dificuldades pecaminosas, e o ajude. E coloque-se à disposição para que essa pessoa cresça na presença de Deus.
No versículo 23 vai falar: então Sem e Jafé pegaram a capa e puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Percebam que esse ato de cobrir a nudez do pai está fazendo uma referência muito grande ao que Jesus fez com o meu e com o seu pecado. Quando Jesus ele morre na cruz e entrega todo o corpo e todo o sangue dele para a salvação dos meus e seus pecados, o sangue dele nos purifica de todo pecado e ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ou seja, ele encobre os nossos pecados. E quando eu falo que ele encobre os nossos pecados no mar do esquecimento, eu não estou dizendo, e você sabe que eu não estou dizendo isso, que Deus concorda com o seu pecado. Mas você sabe que ele quer pegar todo o seu passado, tudo que você fez de errado no passado, se arrependeu, Deus faz assim, ó, não, ninguém precisa saber disso. Eu já estou tratando aqui. O que eu quero que vocês entendam é que quando o Satanás vem acusar-nos perante a Deus, nós temos um advogado fiel. O que eu quero que vocês entendam é que a figura de proteção, a figura de consolo, a figura de conforto, a figura de alguém que defende, não é do acusador, é do advogado. E essa que está acontecendo com Sem, Cã e Jafé, que está aqui, e cobrindo a nudez do seu pai, é a mesma coisa que quando você erra, e você sabe quantos erros você cometeu que ninguém sabe. Você sabe quantas coisas você fez que ninguém sabe, e Deus, sabendo que você está errado, te mantém seguro. Te mantém debaixo dos braços dele. E se você se arrependeu, mais ainda, é aí que ele te protege. Eu tenho muitas experiências com Deus, que Deus preservou a minha imagem. Quantas vezes eu fiz coisas que eu me envergonho hoje e que ninguém sabe, mas que graças a Deus ele preservou a minha imagem. E você acha que eu estou achando que Deus está sendo injusto? Não, eu vou falar obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Se eu gosto quando Deus faz isso comigo, e neste relato mostra que Sem e Jafé está fazendo isso com o pai, então podemos ensinar. Seja mais misericordioso com o seu irmão. Evite expor o seu irmão. Evite falar do seu irmão. Evite pegar o erro do seu irmão, que é privado, e tornar público. Evite demonstrar as falhas do seu irmão para outra pessoa. Será que a novidade que a gente... Será que isso que eu estou falando é alguma novidade? Que quando alguém erra, ao invés da gente tentar ajudar o nosso irmão, ao invés da gente tentar falar assim, ó, não, mas estamos tratando, ao invés de falar assim, ó, não, deixa que eu converse com ele, o que a gente gosta de fazer não é isso. É no churrasco, é na lanchonete, é tomando suco, falar. Você viu o que Gabriel fez? Você viu o que Cris fez? Você viu o que o Roberto fez? E o convite para você é, quando alguém vier como um cão, tentando apontar a nudez do seu irmão, você vira as costas, pega um pano e fala, mas não vamos dar tanta atenção a isso não. Saiba que a gente chega na internet, eu que já falei aqui várias vezes que eu sou viciado em YouTube, luto contra esse meu vício. Eu chego na internet e vejo vários vídeos de cristão falando mal de outro cristão publicamente. Você abre o YouTube, o que tem mais é cristão falando mal de cristão. O que a gente tem mais é cristão fazendo zombaria de cristão. E aí eu te pergunto, para o mundo, o que ele está entendendo é que vocês mesmos entre vocês estão em guerra. Vocês mesmos entre vocês reclamam entre si, aí quer me chamar para ser uma pessoa que nem vocês que amam esse amor aí? Irmãos, isso é muito sério. E é tão sério que esse relato é a base das maldições e bênçãos da humanidade. Lembre-se que estamos falando dos pais da humanidade. A gente vai ter um tempo aqui só para mostrar historicamente como essa maldição aconteceu na vida desse povo. E
o que Deus escolhe para nos dizer qual foi a base da maldição e da bênção foi um que pecou, um que escarneceu e o outro que protegeu. E quem foi que foi abençoado? Quem protegeu. Então, não sei se você, em algum momento, já esteve em uma roda que alguém falou mal de alguém da nossa igreja. Talvez você nunca esteve em uma roda dessa, de que alguém falou mal de alguém da nossa igreja. Quando você escuta e dá trela, você está sendo como Cã e Canaã. Mas quando você é pacificador, resolve a situação e corta o mal pela raiz, você está sendo como Sem e Jafé. E quando você se torna como Sem e Jafé, primeiro você vai precisar entender que para ser Sem e Jafé, você não pode ser Cã. E o que é o Cã? É quando alguém erra, você vai rir do erro, você vai apontar o erro, você vai falar do erro, você vai expor o erro, você vai tornar público o erro. Para ser Sem Cã e Jafé, para ser Sem Jafé, primeiro você não pode ser Cã. Então, quando seu irmão errar, quando seu irmão estiver fazendo alguma coisa errada, seja misericordioso. Todavia, tem como você ser Sem ou Jafé. Quando alguém se levantar um falso ou um verdadeiro testemunho contra alguém, apazigue a situação. Diminua o impacto. E a gente vai ver que, versículo 24, quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Daqui a pouco a gente volta para esse aqui. Versículo 25. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Aqui tem dois problemas. O primeiro problema é, quem pecou foi Cã e a maldição foi para Canaã. A gente vai tratar isso. Mas depois ele fala, vai ser servo dos servos. Para eu e você, servo dos servos, o que é que quer dizer? Quer dizer que ele vai servir o servo. Mas no hebraico, servo dos servos, ele quer dizer assim, ó, o pior tipo de servo vai ser Canaã. Se tiver algum serviço que só o pior faz, é Canaã que vai fazer. É tipo assim, ó, Jesus é o rei dos reis, então ele está acima de todos os reis. Jesus é o Senhor dos senhores, então ele está acima de todos os senhores. Tem um livro chamado Cântico dos Cânticos, quer dizer que entre os cânticos, esse é o melhor cântico. A Bíblia fala também sobre... Vai falando rápido e esquece. Aí volta para servo dos servos. O servo dos servos quer dizer assim, ó, se tem um serviço ruim, é Canaã que vai fazer. E aí, por que aqui é Cã e não Canaã? Tem duas interpretações majoritárias sobre isso. A primeira é que Cã e Canaã estavam no pecado. Só que isso não está no texto bíblico. A Bíblia não fala que Canaã estava lá. Mas alguns comentaristas vão dizer assim, ó, é provável que a maldição caiu em Canaã, porque com quem Cã zombou foi Canaã, e Canaã riu. Isso não está no texto, mas algumas pessoas acreditam nisso. Outras pessoas acreditam assim, ó, que quando Noé amaldiçoou Canaã, foi porque Noé conhecia o seu neto, e conhecendo o seu neto, sabia que aquela maldição era para aquela pessoa. O que é que isso quer dizer em outras palavras? Quando Noé amaldiçoa Canaã, ele percebe, porque conhece o seu neto, que essa maldição não deve ser para todos os filhos de Cã. Não são todos os filhos de Cã que é como ele. É apenas Canaã que é como Cã. Então a maldição tem que ir para Canaã. Essas duas explicações são explicações que não estão no texto. A gente vai aceitar, cada um fica com o que achar melhor, mas eu preciso explicar porque essa é a pregação positiva. Mas isso não está no texto. O texto, a Bíblia não explica claramente por que Deus amaldiçoou Canaã e não Cã. A Bíblia não fala, e Canaã foi amaldiçoado por isso, isso e isso. A Bíblia não fala isso. Então, os comentaristas tentam chegar a um entendimento baseado na leitura do texto. Mas aí, fica primeiro claro que a linhagem de Canaã vai ser a linhagem, em outras palavras, maldita. Na Bíblia, você vai conhecer dois povos que vão ser povos que vêm de Canaã, que é os egípcios, os egípcios, os cananeus e a Babilônia. Egípcio, os cananeus e a Babilônia. E você vai ver que
normalmente esses três são os que estão em guerra com Israel. Os cananeus vai estar em guerra com Israel ali em Êxodo, Número, até 1ª e 2ª Reis. O Egito vai estar em guerra com Israel ali no silêncio de Êxodo. Então, entre Gênesis e Êxodo tem 400 anos de silêncio, que é o povo que estava ali no Egito. E na Babilônia, que é ali onde está Ezequiel, Daniel e o povo ali do exílio. Então, os inimigos de Israel são os filhos de Canaã. Você pode ler lá e você vai ver que Babilônia vem de Babel, filho de Canaã. Cuxi, Egito vem de Cuxi, filho de Canaã. E os cananeus são os próprios cananeus. Então, essa guerra vai acontecer. E você vai observar que eles são as imagens de idolatria. O Egito vai ter a imagem da idolatria de Faraó. Canaã vai ter a imagem de idolatria de Baal. E Babilônia vai ter a imagem de idolatria do próprio homem. Então, a Babilônia vai representar o homem como alto índice de idolatria. Então, essa é a maldição que eles têm. E vocês vão observar também que por muito tempo os cananeus eles vão ser subjugados e vão ser escravos dos jafetitas. A gente não vai entrar muito nisso, porque aí eu não paro de pregar hoje, mas essa maldição vai começar a ser tomada. Então, o que eu quero que vocês, para essa noite, vocês entendam, é que a maldição que Noé deu lá foi pegando a família toda até hoje. Mas também ele deu duas bênçãos. Primeira bênção, versículo 26. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Versículo 29 de novo. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Na sua versão aí, se você leu, muito provavelmente, ou está Senhor, tudo maiúsculo, ou está a palavra Jeová. Porque o que foi dito aqui por Noé foi mais ou menos assim, ó. Bendito seja Iavé, Elohim de Sem. O que ele quer dizer Noé está derramando a bênção de Iavé sobre a descendência de Sem. E agora vai ficar claro por que Deus chama Abraão. Quando você lê o capítulo 12 e você vê que Deus chama Abraão, Deus tinha que chamar um semita por causa dessa bênção. Porque a bênção de Iavé viria da linhagem de Sem. E é por isso que ele chama Abraão. E é por isso que Abraão, nele serão benditas todas as famílias, por causa desta bênção. Então, essa bênção que está em Sem vai ser derramada sobre Abraão, e Abraão vai derramar em Jesus. Então, o nascimento de Jesus é o cumprimento de todas as profecias até a chegada de Sem. Claro que vai perpassar Sem, mas até em Sem, essa bênção de Iavé que está em Sem vai ser passado para Abraão, e essa bênção de Abraão vai ser passado até Jesus. E aqui fica claro que Sem era um homem temente a Deus, porque lá no versículo 23, a Bíblia relata aqui, então, Sem e Jafé. O que quer dizer? Quando o escritor coloca o primeiro na frente, ele está dando importância para aquele. Então, o que eu quero que vocês percebam é que o fato de Sem e Jafé estarem fazendo o serviço de Jesus, que é protegendo a vergonha do Pai, não que Jesus esteja protegendo a vergonha do Pai celestial, mas protegendo dos nossos pecados. Como Sem e Jafé estão fazendo isso, a bênção cai sobre Sem. Só que a bênção de Jafé é um pouco maior, e ele fala assim, ó, que Deus engrandeça Jafé. Observe que aí não está que o Senhor engrandeça Jafé. Aí está que Deus engrandeça Jafé. Porque a bênção que Jafé vai receber não é uma bênção religiosa. Jafé ele não recebe uma bênção religiosa. Jafé ele recebe uma bênção territorial. É por isso que Jafé tem mais espaço no mundo, no globo terrestre. Quem tem mais espaço é Jafé. Ele tem a América, ele tem a Europa e ele tem a Ásia. Aí, aqui para a gente não fica legal, mas o que está dizendo assim, ó, que Deus engrandeça o grande, que Deus alargue o largo, porque a palavra Jafé tem a ver com essa ideia de engrandecer, de tornar grande, e que ele habite na tenda de Sem, e Canaã lhe seja servo, ou seja, não importa o que aconteça, Canaã vai servir. A religião e a bênção do Deus verdadeiro vai vir por Sem, mas a bênção terrena é de Jafé. E é por isso que a Europa é próspera.
É por isso que a América é próspera. É por isso que a China é próspera. Pense em potência mundial, são os filhos de Jafé. Pense em alta tecnologia, são os filhos de Jafé. Pense em religião, você vai pensar em Sem. Toda religião vai sair lá de Sem. Da Arábia, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, tudo saiu de Sem. Então, as religiões vão sair de Sem, o poderio do mundo vai sair de Jafé e espero que vocês... Dê uma pausa, não tem como dar uma pausa nessa gravação, não, né? Eu vou tirar o microfone. Então, temos os escravos que são de Canaã, temos os religiosos que são de Sem, e temos os poderosos que são de Jafé. E tudo isso, toda essa história, que você, quando lê a história, vê que isso é assim, isso vai chegar até esse relato aqui. Então, é por isso que esse relato é muito importante. Você precisa olhar para a Bíblia e ver que tudo se cumpre. As palavras de Deus são eternas. Quando você... Vamos entender um pouco como é que Jafé habita na tenda de Sem. Alguém lembra? Jesus, ele é da linhagem de Sem, de Jafé ou de Canaã? De Sem, muito bem. Jesus é da linhagem de Sem. Os discípulos são da linhagem de Sem. Mas quem faz com que o evangelho se alargue não é Sem, é Jafé, através de Roma e através dos povos gentios. Então, aqueles povos gentios, a maioria são de Jafé. Então, quer dizer que as bênçãos de Sem é Jafé que usufrui. Quando você vai olhar, o Antigo Testamento ele é escrito em quê? Hebraico. Mas o Novo Testamento ele é escrito em quê? Em grego. Grécia é filho de Jafé. Então, a bênção que seria de Sem, de pegar a palavra de Deus e ser sobre a ascendência dele, a descendência dele, Jafé vai lá e pega um pouquinho para ele também. Então, se você for pensar, a Bíblia toda devia ser hebraica. Mas essa bênção de Jafé, ele vai e pega um pouquinho de Sem para ele também. E a gente podia continuar aqui. Então, se você for parar para pensar, o reino que é mais prolongado na terra é o reino de Roma. Então, Roma começa antes de Jesus e está até hoje. Não sei se vocês sabem, mas o Vaticano, ele é um país dentro da Itália que representa o poderio de Roma. É por isso que os católicos são católicos apostólicos romanos. Então, essa bênção e essa maldição está até hoje. E acredite, se Jesus não voltar, vai continuar aí. E os jafetitas, que são os americanos, os europeus, americanos, tenha-se como americano. Os americanos, europeus e os asiáticos, as riquezas estão na mão de Jafé. Então eu quero que você perceba, agora que espero que você tenha me acompanhado até aqui, você vai ver que um erro e um acerto que foi cometido lá atrás tem impacto e está impactando até hoje. Pense comigo, já estamos finalizando, que a nossa vida é eterna. E na eternidade, os impactos, eles vão aumentando e aumentando, aumentando. Eu gosto muito de um exemplo que se dá. Se você vê aqui a abertura entre meus dois dedos, aqui não dá nada aqui dentro. Mas se você olhar eternamente, dentro desses dois dedos, eternamente cabem planetas, estrelas, galáxias. Porque se você olhar de maneira eterna, isso aqui vai crescer infinitamente. A ponto da Lua caber aqui dentro, de um planeta caber aqui dentro, de uma galáxia caber aqui dentro. O que é que você está falando com isso, Galdino? As suas ações
as suas atitudes, as suas palavras, eles têm poder eterno. O que você faz hoje vai te impactar a vida toda. O acerto e o erro que você cometeu ontem vem hoje para te assolar ou para te abençoar. Os erros e acertos que você cometeu há 10 anos atrás vem hoje para te assolar ou para te abençoar. E os erros e acertos que você cometeu hoje virá daqui a 30 anos para te assolar e para te abençoar. Nós sabemos que muitas famílias foram destruídas por causa de um ato de uma pessoa. A pessoa só fez uma coisa, pronto, a partir dali a família toda foi destruída. Porque as nossas decisões têm poder e têm impacto eterno. E isso te convida a olhar para a sua vida e falar: o que eu quero viver na eternidade? O que você quer para a sua eternidade? Será que o que você está plantando hoje? Será que o que você está investindo hoje? Será que o tempo que você está gastando hoje está te dando o que na eternidade? Já quero te dizer que se você está recebendo os lucros das suas ações nessa terra, normalmente o da eternidade vai ser pouquinho. Jesus fala: quando der com a mão direita, faça de uma maneira que a esquerda não veja, porque se o homem vê, a recompensa você já tem na terra. Mas se não vê, a sua recompensa será celestial. O que quer dizer é, Deus vai dar paga para todo mundo. Todo mundo aqui vai ter pagamento pelas suas obras e ações. Se você já pagou nessa terra, ficou nessa terra. Mas se você não pagou, vai pagar. E eu falo sempre, quem não aceitou Jesus, vai pagar eternamente. Quem aceitou Jesus, vai viver eternamente. Mas as nossas ações, eles têm impacto eterno. Então, se você está brigado com o seu irmão, não venha trazer a oferta aqui nesse gasofilácio, não. Vá lá e resolva com o seu irmão. Porque enquanto você estiver brigado, esse impacto está aumentando na eternidade. Se você tem alguém aqui na igreja que você não consegue conversar, resolva logo isso, porque isso tem impacto na eternidade. Se você não consegue olhar na cara de alguma pessoa, resolva logo, porque isso tem impacto na eternidade. E se você resolve antes de Noé acordar, a chance de você ser abençoado é muito maior. E eu e você, eu creio, queremos ser abençoados. Eu e você, eu creio, queremos que Deus olhe para nós e fale assim, ó, entra bendito do meu Pai. Só que isso está sobre você. No livro de Hebreus fala, não sejam como os homens desobedientes, que depois de ter experimentado a glória de Deus, ficaram no deserto. Sejam como homens obedientes, que pelo sofrimento é aprovado. O que eu quero dizer para vocês, e eu quero que fique claro nesse relato aqui, a gente vai entrar um pouco mais sobre as populações no capítulo que vem, no capítulo 10. Mas eu quero que fique claro para os irmãos nesta noite, é que a sua vida tem impacto eterno. A sua boca tem impacto eterno. As suas ações têm impacto eterno. E isso tem que te dar temor e tremor. Porque se você faz o que é errado, tem impacto eterno. E se você faz o que é certo, tem impacto eterno. Versículo 28, para finalizar, diz assim: Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui nesse final, tem duas coisas que a gente precisa notar. Primeiro, Noé só teve 3 filhos. E isso não é comum, porque não sei se vocês lembram. Volte lá no capítulo 5, rapidão, comigo. No capítulo 5, se você ver aí no versículo 4, vai falar assim, ó. Capítulo 5, versículo 4. Depois gerou esse filho Adão, viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Depois, no versículo 9, Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. No versículo 13, depois gerou Malaléu,
Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Eu posso continuar aqui, mas todo mundo teve filhos e filhas. Só Noé que não teve. E é interessante a gente pensar que Deus preservou a humanidade nesses três para que o controle de Deus sobre o curso do mundo estivesse totalmente visível para nós. Se eles três definem o controle do mundo, Sem, Cã e Jafé, não faz sentido Noé ter mais de 3 filhos. Porque senão, para nós, não para Deus, mas para nós, a gente não teria registrado como é que o mundo é gerido. Mas eu e você, se ler com bastante atenção, vamos entender toda a história da humanidade por causa desse texto. Porque muitas coisas se explicam pela bênção de Sem, muitas coisas se explicam pela maldição de Cã, e muitas coisas se explicam pela bênção de Jafé. Então Noé tem só 3 filhos para que a gente possa... Não é para que a gente possa, né? É porque ele tem 3 filhos, a gente pode conseguir trilhar todo o impacto dessas palavras até hoje. E todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Ou seja, Noé ficou vivo até Abraão. Abraão nasceu, fez 35 anos e Noé ainda estava vivo. O que é que isso me ajuda e te ajuda? Não pense que essas histórias aqui são conto de carochinha. Por quê? Porque Adão estava vivo até Lameque, eu já falei isso na outra pregação. Então Adão contava as histórias e isso ia se consolidando até chegar Lameque. Lameque conta a história para Noé, lembrando que quando Lameque conta para Noé, Matusalém está vivo, Enos está vivo, Cainã está vivo. Então esse povo todo conta para Noé. Noé vê o dilúvio acontecendo e Noé conta isso para a sua linhagem toda até a chegada de Abraão. E quando Deus separa Abraão para ser adorador de um Deus só, a história está totalmente preservada. Isso é uma maravilha para nós. Porque isso que você está lendo aqui, pelo menos até agora, é provável que Noé tenha contado para Abraão. Então, depois de alguns anos, Moisés vai escrever, porém, a história até Abraão, não estamos falando de Abraão aqui, mas só para vocês entenderem, Abraão ele é tido como um sábio do Oriente. Abraão é como se fosse hoje, é como se fosse um Elon Musk. Abraão era como se fosse hoje um Mark Zuckerberg. Era como se fosse um pináculo de sabedoria. Era como se fosse um homem de alta sabedoria. Então, quando ele consegue ouvir tudo até Noé, o que a gente pode acreditar pela fé, evidentemente, é que essa história toda foi preservada até Noé. Então, perceba, meus irmãos, que a eternidade novamente é posta sobre a sua frente. Novamente, aquelas palavras de Jesus foram postas na sua frente. Um dia Jesus vai vir e vai falar assim, ó, os bodes vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. E ele vai olhar para as ovelhas e vai falar, entra bendito do meu Pai. E tudo isso foi baseado nas suas obras eternas. Eu e você temos responsabilidade com a nossa vida. Cã foi responsável e sofre até hoje. Sem e Jafé foram responsáveis e têm bênçãos até hoje. Você pode fazer isso com a sua vida. Seja responsável com as suas ações. Seja responsável com a sua vida espiritual. Seja responsável com a sua mente, boca e coração. E quando você conseguir ser responsável, você terá certeza do que te espera na eternidade. Fiquemos de pé.